e falava: mãe, eu sonhei que a senhora morreu, mãe, eu vi a senhora no caixão. Bom, olá pessoal do canal, espero que todos vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu demorei muito para conseguir gravar, né? Eu fui postergando muito, porém é um vídeo que eu precisava gravar para o meu canal, né? Eu passei até vários dias, acho que um mês, eu passei com isso na cabeça de que eu tinha que gravar esse vídeo, né? Dias de insônia com isso na cabeça, então eu pensei, vou desenvolver a ideia, amadurecer a ideia e vou contar para o pessoal, né, que me segue, que gosta de mim, sobre esse acontecimento, o mais terrível acontecimento da minha vida, né? O acontecimento que mudou a minha vida definitivamente para pior. Bom, eu planejei muito de como seria gravar, né, para vocês esse vídeo e confesso que foi muito difícil, porém hoje eu simplesmente sentei e falei, vou gravar, né, vou gravar porque eu preciso, então minha alma pede que eu compartilhe com vocês esse momento, né, pois eu sei que muitas pessoas passaram por isso, né, por algo parecido, ou um dia vão passar, com certeza, né, infelizmente. Todos nós um dia vamos perder alguém que a gente ama. Bom, a minha mãe, ela se chamava Nelly, porém ninguém a conhecia por Nelly. Todos a chamavam de Leia, né? Esse era o apelido dela, né? Em todo lugar que ela fosse, todas as pessoas a chamavam de Leia. Então esse era o nome dela, né, para todos nós. Minha mãe nasceu numa cidadezinha de Minas Gerais chamada Serra dos Aimorés. Fica quase com a divisa da Bahia, né, se eu não me engano. Se alguém aí conhece, pode explicar melhor. Fica próximo de Nanuque, de Teófilo Otoni, etc. Minha mãe nasceu lá no dia 9 de março de 1955. É difícil falar da minha mãe, mesmo depois de tanto tempo do falecimento dela, porque para mim parece que foi ontem, né? Eu fico revivendo esse momento todos os dias, e principalmente nessas datas como agora, de fim de ano, é muito difícil para quem perdeu alguém tão importante ter que viver esses momentos, né? Então, assim, definitivamente minha mãe, ela foi a pessoa mais feliz, mais alegre que eu conheci na minha vida até hoje. Todos que a conheciam com certeza vão afirmar isso. Minha mãe era uma pessoa muito feliz, por mais que ela estivesse passando por momentos difíceis, por coisas difíceis, como ela passou na vida dela toda, né, até o dia que ela morreu. Eu nunca vi minha mãe chorar, foi poucas vezes eu vi minha mãe chorar, né? No parto da minha filha foi uma dessas vezes que ela esteve comigo lá quando eu dei à luz a minha filha, Stephanie, que vocês já conhecem, né? E assim, uns 15 dias antes do falecimento da minha mãe, ela andava muito triste, visivelmente triste. Ela nunca contava, ela nunca falava pra gente o que ela tinha. Eu sentava às vezes na correria que eu tinha de trabalho, faculdade, eu ainda questionei ela durante esses dias que eu tinha percebido que ela andava triste, né? E ela sempre disfarçava, não, filha, não é nada, não. Porque a minha mãe, ela trabalhou a vida dela inteira. Ela nunca ficou cuidando da gente em casa. Quem cuidava, né, de mim e dos meus irmãos sempre foi minha avó. Minha avó que era nossa cuidadora, né? Que educava e cuidava. Minha mãe sempre trabalhou fora. Então, nesses últimos anos, né, que antecedem aí a morte dela, ela foi obrigada a deixar o emprego. Ela trabalhava como doméstica durante muitos anos na mesma casa, né, ela trabalhou. E ela foi obrigada a deixar o trabalho, que era algo que a mantinha viva, né? Ela sempre gostou muito de trabalhar fora, sempre foi independente, nunca dependeu de homem para nada. E ela andava muito triste, porque minha avó estava adoentada, então ela cuidava da minha avó em casa. Ela teve que ficar cuidando da minha avó. E minha mãe nunca foi essa pessoa de ter que cuidar de outra pessoa,
né? Sempre por ser independente. Então ela andava cansada, ela andava triste, andava cansada, andava diferente. Minha mãe não estava legal. E poucos dias antes da morte dela, eu sentei com ela e falei: mãe, você não tá bem, tá acontecendo alguma coisa? Apesar de eu saber que não estava sendo fácil para ela, né? Ter que viver só com o salário mínimo da minha avó, ter que cuidar da minha avó, que não era fácil, é muito difícil. Minha avó era uma pessoa também muito difícil e cuidar não é fácil, né? Então eu questionei-a, né, a respeito disso, de como ela estava por dentro. Aí ela até me reclamou assim, ela falou: ai filha, eu tô sentindo uma coisa aqui dentro, um aperto, eu não sei o que é, mas já vai passar. Ela falava assim: já vai passar, não é nada não se preocupa, não é nada. Mas eu senti naquele dia que a minha mãe estava triste, eu senti que ela estava talvez com começo de depressão, alguma coisa assim, mas ela nunca foi de reclamar. Na semana da morte da minha mãe, nessa época eu trabalhava, né? Nessa época eu era inspetora de alunos, né? Eu trabalhava numa escola. Minha mãe faleceu no dia 9 de novembro. 9 de novembro de 2012. Se eu não me engano, foi numa sexta-feira que minha mãe faleceu, se não me falha a memória. E nessa mesma semana, na quarta-feira, durante o meu trabalho, eu passei muito mal, mas não mal fisicamente. Eu me senti muito mal, eu me senti sufocada, como se fosse uma crise de pânico. Eu senti muito mal, eu larguei tudo que eu estava fazendo, era por volta de meio-dia, eu nem almocei. Eu simplesmente saí da escola, naquela época eu não tinha moto, não tinha carro. E da minha escola até o ponto era longe, era uns 2 quilômetros mais ou menos, no meio do mato, né? Trabalhava. Eu simplesmente abandonei tudo e saí. Me deu uma coisa, eu saí, fui pro ponto de ônibus, aí durante o caminho, o meu diretor, que gostava muito de mim, ele ligou. Ele falou: Lina, aconteceu alguma coisa? Alguém te ligou, né? Você saiu, não falou nada, a gente tá preocupado. Aí eu falei assim: Neto, eu não tô bem, eu tô indo pra casa. Isso na quarta-feira. Eu não tô bem, eu vou pra casa, eu não tô me sentindo bem, eu não conseguia andar, eu tava sufocando. Era uma crise de pânico, né? E fui pra casa. Cheguei em casa, né? O Rubens perguntou, né, se assustou de eu chegar sem avisar, né, do nada. Ele falou: ué, o que aconteceu com você? Você tá passando mal, né? Aconteceu alguma coisa? Aí eu falei: não sei o que eu tenho, não sei. E eu subi na casa da minha mãe, que era aqui perto, né, da minha casa. E eu cheguei lá assustada, cheguei passando mal, né, me sentindo mal, com falta de ar. E ela, como sempre, né, falou: filha, que foi? O que você tem? Eu falei: mãe, eu não sei, me deu um mal-estar, eu tive que sair do trabalho, tá tudo bem aqui? Ela: não, filha, tá tudo bem, vai passar, não é nada. E sempre preocupada, né, como ela era. Voltei pra minha casa, desci e fui descansar. Depois, mais tarde, ela desceu, trouxe um chá, como ela sempre fazia, perguntando: ai, como é que ela tá? E mal sabia eu, né, que talvez fosse um aviso, um pressentimento, eu não sei. Não tem como eu falar da morte da minha mãe sem falar para vocês o quão importante a minha mãe era para mim, né? É óbvio que existem mães e existem mães. Eu costumo dizer que eu, minha mãe e minha avó, nós éramos uma trindade, né? 3 mulheres, depois a minha filha, né? Mas eu e minha mãe e minha avó, a gente tinha uma ligação muito forte. Era uma coisa assim, extracorpórea, era uma coisa espiritual a ligação que eu tinha com a minha avó e com a minha mãe, porque eram exemplos para mim de pessoas fortes, de mulheres fortes, e a gente era muito unida mesmo. Então, hoje, vendo de fora, eu entendo mais aquilo que eu passei, o que eu vivenciei com o meu luto. Hoje, depois de tantos anos, eu entendo. Então, continuando, né? Essa quarta-feira passou, continuei no trabalho normal, e quando foi na sexta-feira, eu estava na biblioteca da escola
que eu era inspetora, né? E eu cuidava da biblioteca nessa época. Eu estava pintando um quadro, né? Nos intervalos eu aproveitava e pintava para a escola, né? Para deixar a escola mais bonita. Eu estava pintando um quadro. Minha filha era pequena naquela época, né? Stephanie era pequenininha. E eu estava sentada assim, pintando, e eu vi a sombra da Stephanie entrando. Era por volta de 11 horas da manhã da sexta-feira, dia 9 de novembro. E eu me assustei, porque nunca eles iam na escola atrás de mim. E aí ela entrou brincando, né, como criança, e falou assim: mãe, meu pai quer falar com você. Aí eu me assustei e falei: ah, tá bom. Daí eu deixei minhas coisas, peguei ela pela mão e saí no pátio da escola. Quando eu saí, eu já olhei o Rubens vindo na minha direção com um semblante muito assustado, com um semblante horrorizado. E eu me assustei. Aí ele falou assim: Lina. Aí na hora me veio uma coisa, eu pensei que foi a avó, né? Eu pensei na hora, porque minha avó tava muito doente. Eu falei: aconteceu alguma coisa com a avó, né? Aí ele balançava a cabeça. Aí eu falei: já foi com a sua mãe? Porque também já é de idade, né? Aconteceu alguma coisa com a sua mãe? E ele balançava a cabeça e chorando. Eu nunca vi o Rubens chorar na minha vida. Pouquíssimas vezes, talvez. E chorando. Aí ele foi me puxando. A gente tinha um Fusca nessa época, né? Tava do lado de fora da escola. E ele foi me puxando e falou assim: senta aqui, senta aqui. Ele não conseguia falar. E eu, né, daquele jeito, que foi? Aconteceu alguma coisa com alguém? Que nunca pensei que fosse minha mãe. Eu nunca pensei, imaginei que fosse minha mãe. Ela era a última pessoa que eu poderia imaginar. E eu sentei, né, no Fusca. E aí ele olhou pra mim assim e falou: Lina, eu acho que a sua mãe morreu. Ele falou desse jeito. Aí na hora, não, minha mãe? Lógico que não, óbvio. Não, como assim minha mãe morreu? E ele falava desse jeito: Lina, eu acho, Lina, que a sua mãe morreu. Eu falei: não, como assim? Morreu do quê? Como morreu? Não pode. E ele falou: não, porque eu fui lá, porque assim, eles tinham um costume de todo dia de manhã, eles subiam lá na casa da minha mãe e ele tomava o café. E nesse dia ele subiu com a Stephanie, e minha mãe tinha uma cozinha pequena, e tinha a entrada pela cozinha e tinha a entrada pela sala. E ele subiu, né, a escada de terra, foi até a cozinha, a Stephanie correndo, brincando, foi pela sala. E quando ele chegou na cozinha, ela já estava caída. Aí ele foi me contando, meio por cima, né? Porque eu queria ver minha mãe. Eu falei: não, como assim? Não chamou um resgate? Como assim? E ele falou que tinha chegado lá para tomar o café, encontrou a torneira aberta da pia, minha mãe caída no chão. Ele tentou fazer alguma coisa, tentou socorrer, desceu, chamou meu irmão e saiu, pegou o carro, pegou a Stephanie e saiu para me chamar. E quando eu cheguei anestesiada, eu lembro que a gente subia a escada e subindo no quintal a gente já via da cozinha, eu vi os pés da minha mãe. As unhas pintadas de vermelho, né? Que ela sempre usava, ela era muito vaidosa e cuidadosa. E eu só vi essa cena ficou na minha cabeça. Os pés dela, e ela estava coberta com alguma coisa. E tinha muita gente lá. Já tinha pessoal da funerária. E aí eu não conseguia olhar porque eu não acreditava, não conseguia acreditar. E nisso, minha avó estava lá. Minha avó ainda conseguia ficar em pé com o andador, porque ela tinha ficado muito debilitada, ela ainda ficava em pé com o andador.
enquanto eles ficavam lá esperando aquela morosidade, né, que é para liberar o corpo, para tudo, eu fui por trás na sala e sentei com a minha avó. Fiquei sentada lá. E a minha avó, ela já não estava muito bem, ela já não começou a responder bem, ela começou a ficar desnorteada no mesmo instante. E da onde a gente estava sentado na sala, quando você olhava, você via os pés da minha mãe no chão. E minha avó começando a falar e eu atordoada, anestesiada, eu não sei como eu estava, não sei dizer com palavras a sensação que eu estava sentindo, porque eu tinha minha avó ali, eu tinha minha filha ali, pequena, e observando a minha mãe no chão morta, né? E minha avó ficava, filha, olha lá sua mãe deitada, você tem que pôr uma coberta para sua mãe, tá muito frio, ela tá deitada ali no chão faz tempo, Lina. Ela já começou a não responder muito bem, né? E eu ficava, não, vó, não, tudo, não, vó, daqui a pouco ela vai, não sei o quê. E eu nem sabia o que eu tava falando, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? E foi muito difícil depois caiu um temporal muito forte, o corpo dela ainda estava lá, e caiu um temporal muito forte, e eles levaram o corpo dela. E o que se passou depois disso foi um turbilhão de sentimentos horríveis, porque eu pude perceber, eu já sabia, mas eu pude perceber o quão minha mãe era importante para mim, o quão ela era fundamental para minha existência, porque eu só fui descobrir muito tempo mais tarde que eu sofri de depressão a minha infância inteira. Só que eu não tinha experimentado a depressão, porque até então eu negava. Mas quando veio o luto da minha mãe, a gente enterrou minha mãe, que minha ficha foi cair quando eu vi o corpo dela chegando de qualquer jeito no cemitério, aquele monte de gente, um monte de gente da escola, um monte de gente que conhecia minha mãe, parecia que a cidade inteira estava ali, porque ela era amada por todo mundo. Eu fui ver o quanto minha mãe era amada por tanta gente, que eu vi eles descarregando o corpo da minha mãe para arrumar em cima da hora no velório, que eu gritei, eu falei, mãe! E eu comecei a gritar, porque aí a ficha caiu que minha mãe estava ali. E minha avó ali, do lado, enterrando mais uma filha. 1 ano atrás ela tinha enterrado meu tio. E minha avó ali, ela já não falava coisa com coisa, ela já começou a piorar muito o estado dela. E os dias que se passaram foram tão cruéis. Eu passei acho que 8 dias em casa, não sei quanto tempo a gente fica de licença, né, por causa do luto. E eu voltei pro trabalho e as pessoas me cobrando de que eu tinha que esquecer. As pessoas, eu fui observar depois, né? Não quando eu tava passando, mas eu fui observar depois o quanto as pessoas me cobravam de eu estar bem. As pessoas me falavam, não, mas você ainda tá mal? Não, já passou, supera. Gente, não tem como superar a perda de uma pessoa tão importante na sua vida. Essa palavra não existe. Nunca fale para uma pessoa superar a perda de alguém tão importante na sua vida. Não deixe que as pessoas te falem o que fazer. Não deixe que as pessoas façam isso. Sabe? É desumano. E muitas vezes eu ouvia, mas você ainda tá chorando? Mas você ainda tá mal? Supera, faz parte da vida. Eu perdi tantas pessoas e não tô mal assim. Sabe? Então é cruel imaginar como as pessoas à sua volta, elas ao invés de te ajudarem, elas acabam piorando o seu estado. Porque eu comecei a me cobrar, eu realmente comecei a me cobrar. Eu falei, poxa, mas fulano já tá super bem, já tá vivendo a vida, por que eu tô tão mal? Ah, mas o outro também já tá viajando, o outro já tá passeando, o outro tá vivendo, por que eu tô tão mal? E isso foi deteriorando a minha saúde mental de uma forma impressionante, não tem como eu falar pra vocês.
Então, assim, nos dias que se passaram, eu não pude ter luto, porque minha avó já ficou. Então a gente teve que entrar naquela batalha para cuidar da minha avó. Quem vai cuidar, quem não vai. E a avó já no outro dia ficou de cama, no outro dia já começou a usar fralda, no outro dia já não falava coisa com coisa, e eu lutando para minha avó não me ver chorar. Minha avó pedia pela minha mãe, eu falava, tá viajando, vó. Ah, ela já vem, ela foi lá em Minas, que era o sonho dela, vó. Lembra que ela tava querendo ir em Minas? Ela foi viajar. A gente tinha que mentir, e ao mesmo tempo ela tinha lapsos de memória em que ela falava, sua mãe morreu, né, Lina? Aí eu confirmava, sim, vó, faleceu. E do nada ela já, mas quando sua mãe vai voltar? Isso era muito doloroso, porque eu tinha que cuidar dela ali, e muitas vezes eu saía no quintal para chorar, para que ela não me visse chorando, né? E foi muito difícil. E demorou acho que exatos 6 meses, pois em maio, 17 de maio de 2000, desculpa, minha mãe, ela faleceu em 2012, minha memória não tá muito legal. Minha mãe faleceu em 2012, minha avó faleceu em 2013, 6 meses depois. E assim, quando veio o falecimento da minha avó, que a gente ainda tentou cuidar dela, depois uma tia minha tentou cuidar e não teve jeito, ela teve derrame, o rim parou, ela foi hospitalizada e faleceu numa sexta-feira também, dia 17 de maio de 2013. Quando minha avó veio a falecer, aí meio que o meu mundo caiu, porque aí foi a concretização de que eu havia perdido tudo, de que eu havia perdido as pessoas assim mais importantes da minha vida, as 2 mulheres da minha vida. Óbvio que minha filha é importante, né? Mas eu estou dizendo aqui pessoas que me fizeram a pessoa que eu sou. Quando minha avó faleceu, que ligaram do hospital falando, olha, infelizmente ela faleceu, que a gente fez todo aquele processo de novo, né, sepultamento, aí a minha ficha caiu. Aí, a partir desse dia, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Aí, realmente, eu olhava ao redor assim, era um vazio. Era um vazio que eu não sei explicar para vocês o que é esse vazio. Eu já tinha essa coisa do vazio existencial que todo mundo tem. No meu caso era muito grande. Eu sempre tive esse vazio muito grande, mas eu não imaginava que esse vazio poderia ser tão cruel, poderia ser tão mais terrível quando eu perdesse as 2. E foi aí que a minha vida começou a ir ladeira abaixo. Foi aí que eu fui descobrindo quão doente eu estava por ter perdido as 2 mulheres da minha vida. E foi tão terrível esse processo de luto que eu enfrento até hoje, porque é um processo. Não adianta a gente falar superar, essa palavra não existe. Não use essa palavra com ninguém, porque é cruel. Não tem como você superar, você apenas vive. Porque esse vazio ele vai continuar, porque depois que você passa pelo processo da perda, você tem que se acostumar com a falta física dessas pessoas. A falta física, que era muito presente, minha mãe e minha avó para mim, era todos os dias. Tudo que eu precisava, às vezes eu estava mal por uma coisa boba, minha mãe estava lá para me levantar. Ela era essa pessoa que levantava todo mundo. Todo mundo. Tanto é que saber que a minha mãe morreu triste, ela estava triste, pois houve acontecimentos antes da morte dela em que ela estava muito triste. Então saber que a minha mãe é a pessoa mais importante na minha vida, a pessoa mais feliz que eu conheci, morreu triste, é extremamente angustiante para mim, é extremamente difícil para mim. Pois ela era essa pessoa que ela colocava todo mundo pra cima, ela poderia não ter, sabe? Às vezes eu chegava nela, né, porque eu fazia faculdade, eu ganhava muito pouco também na época,
eu chegava assim, mãe, a senhora não tem 10 reais para me emprestar, 20 reais para me emprestar, eu preciso para pagar não sei o que da faculdade, para alguma coisinha. E se ela tivesse 30 reais, ela dava metade para você. Ela era essa pessoa. Ela nunca falava, não posso, não tenho. Ela nunca foi essa pessoa. O que ela tinha, ela dividia com todos, sabe? Então, isso meio que acabou, assim, pra mim. Então, mesmo depois eu enfrentando a depressão, como alguns de vocês sabem, como que foi o meu processo de depressão, e como que foi não ter tirado a minha vida, como que foi continuar vivendo depois de tudo isso, porque eu, querendo ou não, eu tinha uma filha ali, né? Eu tenho uma filha que precisa de mim. E minha filha, no outro dia do falecimento da minha mãe, chegou em mim, ela era pequena, né? Ouvi da minha filha, né, um dia depois da morte da minha mãe, de que, mãe, você também vai morrer, né? Foi o que a Stephanie me falou, eu lembro até hoje. E eu olhei pra ela com aquela dor que eu tinha dentro de mim de ter perdido a minha mãe e pensei, não, filha, sua mãe não vai morrer, mamãe vai viver muito, né? Depois de ter enfrentado tudo que eu enfrentei, para estar aqui hoje falando para vocês e contando, né, esse acontecimento da minha vida, foi muitas coisas que eu passei para hoje estar aqui, viva, contando para vocês, relembrando, né, desse momento cruel da minha vida, compartilhando a minha dor, depois de tanto tempo, mas parece que foi ontem, pois eu sempre... Durante muito tempo eu escutava a voz da minha mãe, porque ela tinha costume de me chamar no quintal, eu escutava a voz dela e ficava assustada, ou acordava assustada, ouvindo a voz dela, e no fim não era ela, né? E sonhos. E eu tinha um sonho naquela época, eu tinha terminado a faculdade, né? Que era algo que ela nunca pôde me pagar, e eu sempre falava, mãe, eu vou fazer minha faculdade, e eu consegui a bolsa, né? Hoje eu tenho 3 faculdades, né? E ela não tá aqui para acompanhar comigo nenhuma dessas vitórias, mas eu sei que de alguma forma ela está comigo, de alguma forma ela está. Então, eu tinha o sonho, eu tava tão feliz que eu tinha acabado de me formar assim, com 10 em todas as matérias, eu tinha esse sonho, eu tava estudando para o concurso de professor, que eu queria ganhar um pouquinho mais. Porque eu sempre falava pra ela, mãe, eu vou te levar pra Minas, eu vou te levar pra sua cidade, a senhora vai poder ir lá passear. Era o único sonho que ela tinha, ela não queria nada. Minha mãe era desapegada totalmente, tanto é que ela morreu sem nada, ela era totalmente desapegada. E eu sempre falava pra ela, mãe, eu vou me formar, eu tô estudando muito, eu vou ganhar um pouquinho mais, mãe, a senhora não vai precisar trabalhar, eu vou te dar um pouquinho de dinheiro e a gente vai viajar, a gente vai juntos para Minas. E até hoje eu tô com isso na cabeça, de que hoje eu poderia ajudar ela, nem que fosse com um pouquinho, de fazer tantas coisas legais junto com a minha mãe, e hoje eu não posso, simplesmente eu não posso. Então eu deixo um recado aqui para vocês que têm mãe, que amam, cuidem hoje, fiquem hoje, façam o que você pode fazer hoje, porque amanhã não pertence a gente. Eu fui pega de surpresa, minha mãe tinha 55 anos de idade, eu nunca vi minha mãe doente na minha vida, eu nunca vi minha mãe reclamar de uma dor sequer, nunca. Ela sempre foi a pessoa que cuidava, que fazia as pessoas ficarem bem. Então eu fui pega de surpresa, né? Então, assim, hoje observando, eu tenho muita dor, eu carrego muita dor de pessoas que estavam próximas a mim, que fizeram e falaram muitas coisas que me fizeram ficar muito pior do que eu já estava por dentro, né? Que eu já estava morta por dentro, né? Essa era a sensação. Então, é complicado, o luto é muito complicado e depende muito de pessoa para pessoa. Se você tem uma pessoa que está passando por luto, nunca compare o seu luto com o luto da outra pessoa, porque não é igual. Não é igual. Nós não somos iguais aos outros. Nós somos pessoas diferentes que enfrentam as dores de forma diferente.
Não importa se você perdeu 10 e tá super bem, e a pessoa perdeu uma pessoa e tá muito mal. Não interessa, nesse momento não importa. Não se mede a dor, não se compara a sua dor com a dor do outro. Então isso foi algo que eu passei que foi muito difícil para mim. Então o que eu peço sempre para as pessoas é que tenham empatia, principalmente quando se perde alguém tão importante. Eu lembro que na minha infância, eu tenho muita lembrança de infância. A minha memória de infância ela é muito vívida, ela é muito real. E eu tinha sempre um sonho constante de que eu acordava chorando, de que eu sonhava que a minha mãe tinha falecido. E eu acordava, sentia aquele cheiro do café e via que minha mãe estava na cozinha. E eu abraçava ela chorando e falava: mãe, eu sonhei que a senhora morreu, mãe. Eu vi a senhora no caixão. E ela sempre sorridente, daquele jeito otimista dela, né? Ela sempre falava: não, filha, não tô aqui, eu não vou morrer tão cedo, não, tá tudo bem. E depois ver que, passando pro futuro, que eu ia vivenciar isso tão cedo, porque pra mim foi muito cedo, foi muito difícil. Então eu espero que vocês tenham gostado aí de que eu compartilhei com vocês essa história da perda da minha mãe, que foi algo assim que até hoje pra mim é difícil falar. A minha mãe morreu, é muito difícil falar isso, sabe? Mas eu precisava, então eu precisava compartilhar aqui no meu canal o quão importante ela era, o quão importante ela ainda é e o quão importante ela sempre vai ser para a pessoa que eu me tornei e para a pessoa que eu quero ainda ser. Eu ainda quero ser. E todas as vezes que eu penso em morrer, que eu penso que tá difícil viver aqui, todas as vezes que esse peso do luto, de perder ela e perder minha avó, quando aperta demais, eu procuro lembrar disso. O quanto ela me colocava pra cima, o quanto ela falava: vai filha, você consegue, vai, você consegue. E eu tô aqui até hoje. Desde 2012. Eu estou aqui vivendo um dia após o outro, porque a realidade é essa, é um dia após o outro. E todos os dias da minha vida eu lembro da minha mãe e da minha avó, por consequência, né? E o recado que talvez eu possa deixar para vocês é de que ame hoje as pessoas que te amam, ame hoje enquanto você pode, porque amanhã não pertence a gente de forma nenhuma, a gente só tem o presente, o passado já foi, o futuro não é nosso, o futuro ainda não existe, então aproveite o hoje. Tenha mais empatia, tenha mais amor pelo próximo, tenha mais compaixão pela dor do outro, porque nós não somos nada nesse mundo. Nós não somos nada. Hoje nós estamos aqui e amanhã, quem sabe? Então eu ainda tenho esse desejo de realizar essa última vontade da minha mãe, que era nossa, de voltar na cidade dela, em Serra dos Aimorés, em Minas. Se Deus quiser, eu vou conseguir realizar por ela esse desejo. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Compartilhei com vocês esse momento tão importante, um divisor de águas na minha vida, né? De uma vida incrível para uma vida muito difícil, que realmente a realidade é essa. Não adianta eu fingir que tá tudo maravilhoso, porque não é assim. Espero que vocês tenham gostado de ouvir a minha história. E comente aqui embaixo o que você passou, como você enfrentou o seu luto. E é muito difícil para mim especificar como que foi o meu processo de luto, porque foi muito difícil e é ainda, né? Deixem aqui embaixo o que vocês querem que de repente eu comente mais ou grave mais a respeito. Enfim, espero que vocês tenham gostado de ouvir minha história, que tenham sentido a empatia. É isso, gente. Fiquem todos com Deus. Espero que Deus proteja vocês, que guarde a família de vocês. E que se você está passando por um momento de luto,
saiba que você sempre vai conviver com essa falta física da pessoa, mas você tem que guardar aquilo de bom que a pessoa deixou para você. Guarde os bons momentos que essas pessoas importantes deixaram na sua vida, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo e a gente se vê em breve num próximo vídeo. Tchau!